Então, vamos aqui, como de costume, temos aqui um roteirinho, né? Então, a gente está falando sobre a responsabilidade civil nas relações de consumo. Tá? Bom, da primeira vez que a gente tratou desse assunto, eu fiz uma distinção entre um regime geral de responsabilidade civil, que é aquele que é previsto entre os artigos 927 a 900 e... esqueci do Código Civil, tá? 964? Não, 954 do Código Civil, tá? E um regime especial de responsabilidade que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, tem dois tipos de regime de responsabilidade civil dentro do direito privado, tá? Bom, o primeiro regime, o regime geral, ele se caracteriza por uma distinção entre a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual. A responsabilidade contratual é aquela responsabilidade que decorre, tá, do inadimplemento de uma obrigação, enquanto que a responsabilidade extracontratual é aquela que decorre da não observância de algum dever jurídico, de forma geral. Ou seja, aquela responsabilidade que surge a partir do ato ilícito que causa dano a outrem. Os artigos 186 e 87, mais 927 do Código Civil. Tá? Então, essa é a primeira questão. Existe uma distinção no Código Civil entre a responsabilidade que deriva de uma obrigação, de um contrato, para dizer melhor, né, daquela responsabilidade civil que decorre de algo que está fora da relação contratual. Então, de um ato ilícito que causa dano. Tá? Essa é a primeira distinção importante. A segunda questão importante também, característica marcante da responsabilidade civil no Código Civil, é que ela é, como regra, subjetiva. Tá? Ou seja, para que se caracterize o dever de indenizar, é preciso que a parte prejudicada, a vítima, ela comprove que houve culpa, tá? Houve culpa do ofensor, houve culpa do agente, e aqui culpa nesse sentido lato sensu que engloba tanto o dolo quanto a culpa estricto sensu, ou seja, a imprudência, a imperícia e a negligência, tá? Deixa eu só botar o colega de vocês aqui, tá? Então, é preciso que haja comprovação de que houve culpa para que haja dever de indenizar. Existem exceções? Obviamente que existe. O próprio artigo 927, lá no parágrafo único, ele diz que a responsabilidade será objetiva, ou seja, independente de culpa, sempre quando o risco da atividade, né, o risco da atividade, deixa eu pegar aqui exatamente o termo do Código Civil. Cadê o Código Civil aqui? Tá? Então, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Né? Por exemplo, quem explora energia nuclear. Né? É um caso em que a gente tem, então, uma responsabilidade objetiva no regime geral da responsabilidade civil previsto no Código Civil. O Código de Defesa do Consumidor, e eu estou simplesmente repetindo o que já falamos em aulas anteriores, o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece um regime especial, diferenciado de responsabilidade civil. Primeiro, porque ele afasta essa distinção entre a responsabilidade decorrente do inadimplemento de uma obrigação, de um contrato, e aquela responsabilidade que decorre de um ato ilícito com dano, tá? Que gera dano. Tá? Ela por sua vez, vai estabelecer uma responsabilidade pelo fato ou pelo vício do produto ou do serviço. De forma que, no campo da responsabilidade civil, nas relações de consumo, a gente tem 4 regimes distintos de responsabilidade. A responsabilidade pelo fato do produto, a responsabilidade pelo fato do serviço, a responsabilidade pelo vício do produto e a responsabilidade pelo vício do serviço. Tá? Bom, o que distingue basicamente a responsabilidade civil pelo fato da responsabilidade civil pelo vício é o tipo, tá, de falha, vamos dizer assim, que o produto ou o serviço apresentam. Sempre quando o produto ou o serviço tiver o que a gente chama de falha de segurança ou, vou botar aqui, ou defeito, tá? Falha de segurança ou defeito, a gente vai estar diante da responsabilidade pelo fato. Por outro lado, a responsabilidade pelo vício é a falha na qualidade do produto ou do serviço. É quando há o vício,
tá? Para poder aqui. O vício, tá? Então, no primeiro caso, na responsabilidade pelo fato, o que se preocupa, qual é o objetivo do legislador? Bom, o objetivo do legislador é zelar pela incolumidade física e psicológica do consumidor, pela segurança dele, então, pela saúde dele. Enquanto que na responsabilidade civil, pelo vício do produto, a preocupação é com a qualidade daquele produto, com a adequação e a durabilidade daquele produto, tá? A adequação, ou seja, aquele produto é adequado para o fim a que se destina, né? E pela durabilidade, aquele produto ele vai funcionar, ele vai ser, o produto ou serviço, né? Ele vai funcionar ou vai subsistir tanto tempo quanto necessário para que ele gere os efeitos pretendidos, né? Então, claro, é aquele negócio que eu falei para vocês, a durabilidade de um saco de arroz é diferente da durabilidade de um celular, tá? Uma outra característica importante desse regime especial de responsabilidade civil do consumidor, então, é o fato de que se trata, que ele tem como regra a responsabilidade objetiva, tá? Ou seja, para que se caracterize o dever de indenizar por parte do fornecedor, basta que o consumidor comprove que houve uma conduta, uma ação ou omissão por parte dos fornecedores, do fornecedor, né? Ou dos fornecedores, uma conduta, um dano, uma lesão, então, a um bem jurídico dessa pessoa, e um nexo de causalidade entre essa conduta e esse dano. Por quê? Porque, ao contrário do regime geral de responsabilidade civil lá do Código Civil, que se assenta sobre o pressuposto da culpa, tá? A responsabilidade objetiva, a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor, ela se assenta, ela se fundamenta no pressuposto do risco da atividade, tá? Que a gente já trabalhou também nas aulas anteriores, tá? Existe exceção à responsabilidade objetiva? Existe. No caso do direito do consumidor, existe sim essa exceção, tá? Exceção, vou botar aqui, tá? É a responsabilidade pessoal do profissional liberal, tá? Que está no artigo 14, parágrafo 4º, parágrafo 4 do CDC, tá? Do CDC, tá? Lá, expressamente está dito o seguinte, cadê o CDC aqui? Diz assim, ó, expressamente, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então, vejam só, no caso da responsabilidade pessoal do profissional liberal, tá? A responsabilidade civil, ela é subjetiva. Vocês viram isso, ou vão ver no vídeo que eu fiz e que eu postei lá na sala virtual, tá? Que é uma aula extra em que eu falo da responsabilidade civil pelo vício do serviço, desculpa, pelo vício não, pelo fato do serviço, em que a gente aborda ali a questão da responsabilidade civil do profissional liberal. Então, o médico, o advogado, o engenheiro, o arquiteto, respondem subjetivamente. Para que se caracterize o dever de indenizar, é preciso que eu demonstre que houve ou a intenção de causar o prejuízo, né, ou então que o prejuízo foi causado por imprudência, negligência ou imperícia, geralmente por imperícia desse profissional liberal. Tá? Por quê? Porque, como regra, essa responsabilidade do profissional liberal, ela é uma obrigação, a obrigação, melhor dizendo assim, do profissional liberal é uma obrigação de meio e não uma obrigação de resultado. O que é uma obrigação de meio? Bom, é aquela em que o devedor ele se compromete com o emprego de um determinado conhecimento, de uma determinada prática ou conhecimento, prática, técnica, né, visando alcançar determinado fim, mas sem se comprometer com o fim em si. Tá? Então, essa é a ideia da responsabilidade pessoal do profissional liberal, tá? Porque é uma obrigação de meio. Excepcionalmente, e eu falei isso na aula passada, nesse vídeo, mas vou ressaltar aqui também, de novo, que eu acho importante, excepcionalmente, a exceção vai ter uma exceção também.
Porque vão ter algumas situações em que o profissional liberal responde objetivamente. Quais situações? Quando ele estiver diante de uma obrigação de resultado. Se a obrigação de MEI é aquela em que ele se emprega, se ele se obriga a um determinado emprego de determinada técnica ou conhecimento, visando um resultado, mas sem se obrigar com o resultado em si, na obrigação de resultado ele se obriga com o resultado. É o caso, por exemplo, do anestesista ou do cirurgião plástico, aquele que é o cirurgião plástico que se propõe a fazer uma cirurgia plástica estética. Não é reparadora, mas estética. Nesse caso, né, não sendo alcançado o objetivo, né, não sendo alcançado o resultado pretendido, né, ele vai responder independentemente de culpa. Tá? Então, basicamente é isso. E isso é vamos dizer assim, um resumo razoável do que a gente tratou, então, nesses 2 vídeos anteriores, que fazem parte da nossa última aula, sobre responsabilidade civil nas relações de consumo. Tudo tranquilo até agora? Beleza. Sigamos, então. O que a Certo. gente vai estudar hoje? Hoje a gente vai estudar a responsabilidade pelo vício do produto e pelo vício do serviço. Não é muita coisa. Se bem que eu sempre acho que não é muita coisa e eu sempre falo demais. Né? Vamos ver. Tá? Então vamos lá. O que é? Oi? Alguém falou? Alguém quer perguntar? Por favor, fique à vontade. Não? Então tá. Sigamos. Então, olha só. A responsabilidade pelo vício do produto é aquela que decorre de uma falha na qualidade do produto. Eu falei para vocês na aula passada, no vídeo da aula passada, né, que existe uma teoria da qualidade que diz que o produto deve ser adequado ao fim a que se destina e deve ter uma durabilidade razoável. Então, a qualidade, ela vai ser uma qualidade ou adequação ou qualidade uma qualidade durabilidade. Além disso, né, eu posso ter também um vício de quantidade. Então, eu vou ter o vício de qualidade, tá? Vício de qualidade que diz respeito à adequação, durabilidade, ou o vício de quantidade, que, bom, gente, vocês não precisam de um conceito de quantidade para terem uma ideia do que eu estou falando quando eu estou falando de quantidade. Tá? É quando o produto, tá, ele tem uma variação quanto à quantidade anunciada e a quantidade efetivamente entregue ao consumidor, de forma bem simples. Depois até a gente vai trabalhar melhor. Então eu tenho aqui o vício por quantidade e por qualidade. Em ambos os casos, tá, a gente precisa destacar que essa responsabilidade, ela vai ser, sim, como já falamos anteriormente, objetiva, ou seja, independente de culpa, tá? Independente de culpa. E aqui o principal, solidária, tá? Solidária. O que quer dizer responsabilidade solidária? Vou ler para vocês aqui o que diz só o iniciozinho dos artigos 18 e 19, tá? Que tratam do vício de quantidade e do vício de qualidade e do vício de quantidade, respectivamente. Diz assim o início do artigo 18: os fornecedores de produtos de consumo, duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. O artigo 19, por sua vez, diz assim: os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto. Tá? Então vejam, a regra, tá, é a solidariedade. O que é a solidariedade? Quer dizer o seguinte, basicamente, que todos os que participam da cadeia, tá, de consumo, produtor, o comerciante, o intermediário, todos vão responder, podem vir a responder pelo vício na qualidade ou na quantidade. Isso está bem expresso nos artigos 24, tá? 24 e o 24, parágrafo 2º, tá? 24, parágrafo 2º, tá? E no artigo também, qual é aqui o outro? Bom, mas vamos aqui então. Vamos ver o 24, parágrafo 25, parágrafo 2º, desculpa. Diz assim o artigo 25
Parágrafo 2º. Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador, e o que realizou a incorporação. Então vamos dizer assim, ó, até já falei isso, acho que uma aula anterior, mas sei lá, a bateria desse celular aqui, tá? Ela não é feita pela Apple, ela é feita, sei lá, por uma empresa chinesa, vamos dizer assim, tá? Ora, se eventualmente essa bateria ela não funciona corretamente, eu posso, entrar com ação contra a Apple, que foi quem produziu o celular e incorporou esse produto, esse componente dentro do celular. Eu posso entrar com ação contra quem importou essa bateria. Ou eu posso entrar com uma ação contra quem produziu lá na China essa bateria. Ou eu posso propor uma ação contra quem me vendeu esse celular. Ou eu posso entrar com ação contra todos os quatro. Isso que é solidariedade. Tá? Isso que é solidariedade. Bom, em que situações, tá? Em que situações eu tenho uma exceção a essa solidariedade? Vou botar aqui, ó. Exceções à solidariedade. Tá? O CDC ele traz duas exceções. A primeira exceção a gente vai chamar da exceção que diz respeito aos produtos. Deixa eu botar aqui. In natura. Tá? Que está lá no artigo 18, parágrafo 4º, não, parágrafo 5º, tá? Parágrafo 5º, tá? Do CDC, por óbvio, né? Então, o que diz lá o parágrafo 5º do artigo 18? Diz assim, ó. No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. A gente já viu isso mais ou menos quando a gente falou lá no artigo 13, incisos 1 e 2, tá? Quanto à responsabilidade do comerciante, né, pelo fato do produto, tá? Pelo fato do produto. Mas aqui a gente vai destacar de novo. Olha só. O produto in natura. O que é o produto in natura? É aqueles que se decorrem, são produtos agropecuários, tá? São produtos agropecuários, bom, basicamente tomate, maçã, etc. Né? Se esses produtos eles tiverem algum tipo de vício na sua qualidade ou na sua quantidade, tá? Só quem vai responder vai ser o comerciante, tá? Vai ser o comerciante, tá? Que é o fornecedor imediato desse produto, desde que não haja identificação. Gente, por isso que você vai no mercado hoje, tá? Eu acho que falei isso na aula passada, né? Mas vamos lá. Por isso que você vai no mercado hoje e o mercado faz questão de identificar da onde é a rastreabilidade que eles falam, né? Uma palavra bonita, mas te permite identificar da onde vem aquele produto, de onde vem aquela maçã. Ah, veio da Argentina, veio da Serra Catarinense, sabe? Não, é justamente para afastar essa responsabilidade imediata e exclusiva do comerciante, no caso do supermercado, né, pela comercialização daquele produto in natura. Por isso que ela identifica, para afastar então o artigo 18, parágrafo 5º. Né? Lembrando que diz no final do parágrafo, exceto quando identificado claramente esse produtor. Aí, a responsabilidade, se for identificado claramente o produtor, a responsabilidade vai ser solidária. Tá? Ou então, quando eu estiver diante da pesagem ou medição, tá? Por instrumento fora dos padrões oficiais. Opa. Oficiais. Que está lá no artigo 19, parágrafo 2º. Vamos usar isso aqui. Artigo 19. Parágrafo 2º. Aqui. Tá? Acho que eu botei ali, vou botar aqui também. CDC. Tá? Olha o que diz o artigo 19, parágrafo 2º.
O fornecedor imediato, será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Porra, é aquela coisa, né? Olha só, você não pode condenar o produtor, não usar de novo o exemplo de carne, por exemplo, tá? Pela falha na quantidade do produto, sempre quando essa falha decorre do fato de que a balança lá do açougue está desajustada, está fora dos padrões oficiais do Inmetro. Não tem como responsabilizar o produtor. Então, quem vai ser responsabilizado? Ora, o fornecedor imediato. Tá? O fornecedor imediato. Essa é a lógica, então, que estabelece exceções à solidariedade. Tá? Exceções à solidariedade. Agora a gente vai pegar um tempinho aqui para falar sobre, primeiro, o vício de quantidade. Tá? Vou botar aqui também. O vício de qualidade e o vício de qualidade. O vício de qualidade e o vício de quantidade. Tá? Então, aqui. Olha lá. Vício de qualidade. Tá? O vício de qualidade está previsto no artigo 18 do CDC. Então, o artigo 18 do CDC, e eu não lembro se foi o pessoal da turma da manhã ou o pessoal da turma da noite que estava já interessado, querendo entrar nesse conteúdo aqui. O que é o vício de qualidade? De novo, aqui nós não estamos falando de risco à segurança do consumidor. Tá? Nós estamos falando do quê? Da falta de adequação ou falta de durabilidade de um produto. Tá? O vício de qualidade, ele está lá definido no artigo 18. Olha o que diz o artigo 18. Caput dele. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir substituição das partes viciadas. Então, o vício de qualidade, tá? O vício de qualidade, ele é um vício, tá? De impropriedade, tá? A ideia de impropriedade vai estar no artigo 19, parágrafo 6º, tá? Parágrafo 6º, tá? 19, parágrafo 6º. O que é a impropriedade de um produto? Diz lá o 19, parágrafo 6º. 19, 18, desculpa, gente. 18, não é 19. 18, parágrafo 6º, diz assim, ó. São impróprios ao uso e ao consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação, ou os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. Tá? Então, a impropriedade pode decorrer, por exemplo, de ter um produto que já está vencido, comprei um presunto no mercado com um prazo de validade vencido, tá? Um produto que tenha sofrido algum tipo de adulteração em algumas das suas características, né? Uma coisa bastante comum, por exemplo, é a adulteração do odômetro dos veículos. Quando eu compro um veículo usado, eu tive inclusive uma ação recentemente desse tipo, né, em que o cliente comprou um carro que tinha 60 mil quilômetros, né, de quilometragem, e aí depois de um tempo o carro apresentava problema, né? E aí posteriormente ele descobriu que na verdade esse carro tinha sido um táxi que foi adquirido em São Paulo,
né, que tinha mais de 170 mil quilômetros, quer dizer, tinha mais de 110 mil quilômetros além daquela quilometragem que estava estabelecida no odômetro. Né? Então, tu está aqui diante do quê? De uma impropriedade, de acordo com o artigo 18, parágrafo 6º, inciso 2º. Né? Há uma fraude num componente do produto. E os produtos que, por qualquer motivo, se revelam inadequados ao fim que se destinam. É o celular que não faz ligação, por exemplo, né? Que não liga. Tá? Além disso, eu tenho aquela situação em que o vício de qualidade decorre da diminuição do valor do produto, diminuição do preço, então vou botar aqui, do preço, tá? Disparidade entre as características do produto e as informações fornecidas, tá? Então, essas são as três espécies de vício de qualidade. A impropriedade, está no artigo 18, parágrafo 6º, tá? A diminuição do preço ou a disparidade entre a característica do produto e as informações fornecidas. Geralmente as três coisas vêm junto, né, gente? Por exemplo, no caso do odômetro, da adulteração do odômetro, nós temos uma situação em que há uma impropriedade, há uma diminuição do preço, por evidência, né? E há uma disparidade entre a característica do produto e as informações fornecidas. Tá? Bom, dito isso, a gente tem que saber como é que fica a situação das pontas de estoque e produtos usados. Vejam só, pontas de estoque, produtos usados, podem ser comercializados? O que é a ponta de estoque? Bom, aquele produto que vem lá com um pequeno defeito, então a camiseta que, sei lá, tem leve descosturado, a cadeira que ela tem um furinho no seu estofado, né? São produtos que eles são vendidos com um valor menor, né? Justamente porque na cadeia de produção eles apresentaram algum vício. Bom, nesse caso, e aí os produtos usados a gente, bom, parece bastante evidente, né? Os produtos usados são aqueles que são usados, né? Bom, o disposto no artigo 18 do CDC, ele não impede nem a venda de ponta de estoque, nem a venda de produtos usados, né? Basta que haja informação de que aquele produto é ponta de estoque ou ele é usado, tá? Vamos lá. Prazo para sanar o vício. Se a gente perceber o que está disposto no artigo 18 do CDC, tá? A gente vai ver que tem um procedimento, tá? Que eu vou já passar para vocês, tá? Vejam só, como regra, e aí é uma coisa que é importante, gente, olha, como regra, eu não posso exigir imediatamente a substituição do produto, a restituição do dinheiro ou o abatimento do preço. Eu tenho que primeiro reclamar e dar um prazo para que o comerciante, para que o fornecedor, ele corrija o vício, tá? Corrija o vício, tá? Esse prazo máximo é de 30 dias, tá? Tá lá no artigo 18, parágrafo 1º. 30 dias, tá? Olha ali. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, então quer dizer, o artigo, a leitura do artigo já te indica, olha, primeiro tu tem que buscar o comerciante, o fornecedor, e exigir dele a reparação do vício. A reparação do vício. E ele tem um prazo de 30 dias. Na verdade, esse prazo, ele pode ser de 7 a 30 dias. Porque vamos ler o que diz o artigo 18, parágrafo 2º. Diz assim, ó, poderão as partes convencionar a redução ou a ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior,
não podemos ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Tá? Então vejam só que interessante. Existe um prazo mínimo para sanar o produto, que eu tenho que dar. Qual é esse prazo mínimo? O prazo mínimo é o prazo de 7 dias. Tá? Então, prazo mínimo para o comerciante, para o fornecedor, sanar o vício no produto, tá? É de 7 dias. O prazo máximo é de 30 dias. Tá? O prazo máximo é de 30 dias. No entanto, o artigo 18, ele permite que as partes convencionem uma flexibilização, um aumento desse prazo em até 180 dias. Em até 180 dias. Tá? Então, não pode ser inferior a 7, eu não posso dar menos que 7 dias para o comerciante sanar o vício. Tá? O prazo máximo que ele tem legal é 30 dias, mas a gente pode convencionar, tá? A gente pode convencionar um aumento de até 180 dias para se sanar o vício no produto. Tá? Mas a continuidade do artigo 18, parágrafo 2º, nos diz o seguinte também. No contrato de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. Então, quando se tratar de contrato de adesão, esse em que o consumidor ele não pode discutir os termos do contrato, tá? Para que a cláusula de flexibilização do prazo ela valha, tenha valia, né? Seja válida, tá? É necessário que essa cláusula seja estipulada num termo aditivo ao contrato, com manifestação expressa do consumidor de que ele está aceitando essa flexibilização do prazo, esse aumento do prazo para sanar o vício. Tá? Bom, e aí como é que o consumidor tem que proceder? Né? Então, como é que fica as opções do consumidor diante do produto viciado? Estamos aqui, ó, opções do consumidor diante de um produto viciado. Tá? Bom, como eu falei, primeira coisa, o consumidor não pode, como regra, exigir imediatamente a substituição do produto ou a restituição do dinheiro ou o abatimento do preço. Tá? Que são as alternativas que vão aparecer nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 18, parágrafo 1º. Tá? Não, primeiro ele tem que reclamar. Como assim reclamar? Bom, tem que fazer uma simples qualquer tipo de manifestação informal, não precisa nem ser formal, né? Requerendo, claro, o ideal seria que seja feito de forma formal, né? Mas formal que eu digo, um documento por escrito, alguma coisa com recebido por parte do fornecedor, tá? Mas primeiro reclamar, né, com o fornecedor quanto à existência do vício, dando a ele esse prazo de até 30 dias para que ele efetue a correção do vício. Tá? Não sanado, e tem uma coisa importante, tá? Isso é uma jurisprudência, tá? Que diz respeito à reclamação. Se houver assistência técnica na localidade onde está o estabelecimento comercial, onde eu adquiri o produto, tá? O STJ entende, tá? Que o comerciante está desobrigado, tá? De encaminhar o produto até a assistência técnica. Como assim? Exatamente isso. Então, esse celular apresentou um problema. Existe, eu comprei ele nas Casas Bahia, tá? Aqui de Criciúma. E existe uma assistência técnica desse produto aqui em Criciúma também, tá? A Casas Bahia não está obrigada a receber esse produto e ela que está com produto, está com defeito, desculpa, com defeito não, com vício, tá? E ela encaminhar esse produto para assistência técnica. Não, eu tenho que fazer de forma direta. Tem que procurar diretamente a assistência técnica. Tá? Se for, no entanto, uma assistência técnica localizada no estabelecimento, em localidade diversa do estabelecimento comercial, aí a responsabilidade é do estabelecimento comercial, é do comerciante. Tá? Isso é uma decisão que o STJ tomou no recurso especial, deixa eu botar aqui, RESP, número
1.411.136 do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, essa é uma decisão do STJ, tá? A questão sobre a obrigação de encaminhar o produto à assistência técnica. Bom, se o vício não for corrigido nesse prazo de 30 dias, abrem-se as seguintes alternativas ao consumidor. Tá? Abrem-se as seguintes alternativas ao consumidor. Tá? Alternativas do consumidor. É uma obrigação, tá? Alternativa cuja a faculdade da escolha é do credor, é do consumidor, não é do devedor, não é do comerciante, não é do fornecedor. Sou eu, o consumidor, que vou escolher se eu quero tá? A substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Tá? Essa é a primeira ideia. Substituição do produto por um outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Então, se o que eu adquiri foi um celular Apple, iPhone 11, sei lá, 64 GB ou 128 GB, não é mais, 128 GB, tá? Bom, então o fornecedor ele vai me devolver cor preta, ele vai ser obrigado a substituir esse produto defeituoso por um igualzinho, por um iPhone, então um Apple, iPhone 11, 128 GB, tá? Cor preta. Então, substituição. Parece bastante óbvio, né? Eu vou adiantar, vou pular a restituição e o abatimento, tá? E vou lá falar na substituição impossível, tá? Ali do artigo 2, parágrafo 4. Vou até pegar aqui e mudar no slide, no arquivo de Word, tá? Ó, e aí você pode estar se perguntando, professor, e se aquele produto, tá? E se aquele produto já não existe mais, está fora de linha? Daí nós vamos correr ao artigo 18, parágrafo 4º, que diz assim, ó: tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, que é a substituição, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diverso. Tá? Beleza? Então, não existe mais o iPhone 11 no mercado. Só existe o iPhone 12 agora no mercado. Tá? Então, a Apple, o fornecedor, ele vai ter que me substituir, então, o iPhone 11 por um iPhone 12. Vai ter que me entregar um iPhone 12. Tá? E como é que fica a questão? Porque hoje um iPhone 11, vamos dizer, se custa, sei lá, R$2.000, o iPhone 12 vai custar R$3.000. Essa diferença no preço, essa diferença no preço vai ser arcada pelo consumidor. Tanto que fala a continuidade do parágrafo 4º. Mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo disposto dos incisos 2 ou 3 do parágrafo 1º. Ou seja, eu posso, então, aceitar a substituição por um produto semelhante, tá? E aí, me obrigar a pagar a diferença ou receber a diferença caso esse produto tenha um valor, esse novo produto tenha um valor inferior, né? Ou então, eu posso desistir da substituição e pedir a restituição ou o abatimento do preço, que são as alternativas dos incisos 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 18. Tá? Aliás, eu tive uma situação bem assim com uma Apple, há muito tempo atrás mesmo, que eu comprei um desses iPad, que era de segunda geração, e ele apresentou um problema lá, e não funcionava mais, né? E eu encaminhei para assistência técnica, e que a assistência técnica em São Paulo na época, e eles não tinham nem assistência técnica, no final das contas, o produto era irreparável, né? E lá pelas tantas, recebi um telefone da Apple que eles estavam enviando, eles me perguntaram se me ligaram para avisar que não existia mais o iPad segunda geração, né?
e se eu aceitava receber um iPad de terceira geração, né? E no caso específico, é interessante essa história, porque no caso específico eles não me pediram complementação no preço, tá? Simplesmente me entregaram um iPad novo. Então, sem que eu tivesse que pagar a diferença entre o iPad de segunda geração e o iPad de terceira geração. E vejam, mas isso é uma opção do fornecedor. Né? Por quê? Porque o código de defesa do consumidor dá a ele o direito de substituir, sim, né? Mas exigir uma complementação do preço. Bom, segunda opção é a restituição. Tá? É a restituição. Restituição do quê? Do dinheiro. Então, restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Tá? Então, pô, peguei lá o dinheiro, quer dizer, paguei, sei lá, R$2.000 pelo celular, o celular causou um problema, eu já não acho que, não confio mais naquela marca, por exemplo, eu posso requerer, então, a restituição do dinheiro que eu paguei, corrigido monetariamente, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Tá? Vamos pegar assim um carro. Eu comprei um veículo, tá? De uma marca tal, um modelo tal. Esse veículo apresentou um vício de qualidade, tá? Não foi reparado o vício. E eu disse, pô, eu não quero mais carro dessa marca. Não quero mais carro dessa marca. O carro ficou, abri mão, ficou 180 dias para que o vício fosse corrigido. Vou pedir o que? A devolução do dinheiro corrigido, tá? Dinheiro corrigido que eu paguei. E eu vou pedir também, tenho o direito de pedir também, eventuais perdas e danos, porque imagine que eu fosse usar esse carro para Uber, tá? E fiquei lá 180 dias sem exercer essa atividade. Então eu tenho o direito de exigir, além da restituição do preço, perdas e danos. Tá? Perdas e danos. Aliás, as perdas e danos podem ser exigidas em todas as três hipóteses, em todos os três incisos do parágrafo primeiro. Tá? E, por fim, o abatimento proporcional do preço. Então, vai me custar... Eu resolvo, não, vou eu arrumar esse celular. Tá? Tem um problema na bateria. A bateria do celular custa R$500. Eu digo, olha, quer saber o seguinte? Tá? Me dá um abatimento no preço do celular. A gente vê esse abatimento, às vezes, de uma forma mais direta, quando você compra um produto que não é ponto de estoque, mas é aquele produto que está lá, que me fugiu agora o nome. Oh, diabo. Que está à mostra lá, eu acho que é a amostra que fala, que está lá, por exemplo, vai lá no Angelone, tem um monte de televisão lá, que está mostrando lá Samsung e tal. Pô, essa aula está virando pura propaganda, marketing. Mostruário? Oi? É mostruário mesmo? Mostruário, perfeito, Guilherme. Então tá lá aquele produto lá no mostruário. Aí tu olha lá que, sei lá, a TV tá um pouco quebradinha, né? As peças estão um pouco soltas assim, e você vai comprar, mas já pedindo um abatimento do preço, tá? Um abatimento do preço. Isso é que geralmente acontece no mais das vezes. Eu posso pedir também uma restituição parcial, né? Não deixa de ser um abatimento. Então, o celular tá com problema na bateria, tá? Eu digo pro cara, ó, então faz o seguinte, ó, não precisa me devolver todo o valor do celular, eu fico com o celular, mas me devolve o valor correspondente à bateria, me dá um desconto, né? Por conta do vício da bateria, tá? Então, essas aqui são as alternativas, tá? Que se abrem ao consumidor. Bom, e aí vem uma coisa interessante. Professor, eu, consumidor, tenho que sempre fazer essa reclamação para que eu possa daí, então, buscar a substituição, a restituição ou o abatimento? Não, nem sempre, tá? Por quê? Porque o CDC, ele vai estabelecer, lá no artigo 18, parágrafo 3º, algumas situações em que eu posso partir direto para o pedido da substituição, restituição ou abatimento do produto, tá? Do preço do produto.
Então, diz lá o parágrafo 3º. O consumidor poderá fazer uso imediato dessas alternativas do parágrafo 1º, desde que deste artigo, desculpa, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuir o valor ou se tratar de produto essencial. Gente, é a questão, tá? É a questão do que eu estava falando para vocês, do odômetro, né, daquele veículo que o meu cliente tinha adquirido. Então, um veículo com odômetro adulterado. Tá? Para ele, no caso dele, tá? A simples vamos dizer assim, regulagem do odômetro para a informação verdadeira, colocar lá agora está 170 mil quilômetros, não dá, não serve. Não é uma alternativa válida. De forma que ele vai pedir o quê? Ou a substituição ou a restituição do dinheiro. Substituição para um carro de igual, e foi o caso que a gente pediu e depois ganhou, inclusive, em tutela de urgência, né? O juiz determinou que o carro fosse substituído por um carro de igual modelo, marca e quilometragem, ou então de marca semelhante a ser escolhida pelo meu cliente, com quilometragem tal como contratado, então 60 mil quilômetros, tá? Ou então podia pedir a restituição do preço, tá? Podia pedir a restituição do preço. Não era o nosso interesse é que o objeto tivesse um veículo de iguais condições. Então, eu pedi isso imediatamente. Eu entrei com a ação já solicitando isso. Claro, comprovando que a gente tinha levado ao conhecimento do comerciante que existia a adulteração, né? E tentado negociar com ele, então, sem necessidade da demanda, sem necessidade da lide, sem necessidade da ação judicial, né? Tentado negociar com ele a substituição do produto. Tá? Como ele não quis substituir o produto, nos restou, então, ingressar com a ação judicial. Tá? Tranquilo? Beleza? Bom, aí depois a gente tem o vício de quantidade. O vício de quantidade está no artigo 19. É muito fácil. Aqui, calma aí. Aqui fora do cru. O vício de quantidade está no artigo 19. Tudo que diz respeito ao vício de quantidade, então, vocês vão encontrar nesse dispositivo. Deixa eu só arrumar aqui que ficou. Cansou de sofrer, então. Opa! Alguém acordou animado ouvindo funk já. Desculpa, professor. Imagina, sem problema. Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho. É que a luz aqui caiu, daí caiu a internet. Ah, não, acontece. São os males. Voltei, né? Agora. São os males da aula online, né? Bom, então vamos lá, gente. Aí nós temos o vício de qualidade. O vício de quantidade, desculpa, está no artigo 19. Vício de quantidade do produto. Olha o que diz aí, ó. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade, tá? Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior à indicações constantes no recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir. Daí depois nós chamamos podendo para depois. Então, o vício de quantidade é, como eu propriamente disse para vocês, é o vício que diz respeito à quantidade, ou seja, há uma disparidade entre a quantidade anunciada do produto e a quantidade efetivamente entregue ao consumidor. Então, é aquela barra de chocolate que diz lá que tem 500 gramas, né? Mas efetivamente tem apenas 495. Tá? Então, nesse caso, então, a gente está diante de uma disparidade entre a quantidade informada e a quantidade efetivamente entregue. Tá? Tem um caso interessantíssimo que diz respeito a esse vício de qualidade, de quantidade, né? Que, salvo engano, aconteceu em Brasília há alguns anos. Eu sempre falava isso em aulas de teoria geral do processo, quando eu tentar explicar como a gente acaba judicializando tudo na sociedade, né? Mas pergunto para vocês,
Quantos de vocês já compraram aí chopp? Tá? Todo mundo já comprou chopp na vida. Pode gostar mais, pode gostar menos, mas sempre comprou chopp. Tá? Você já comprou chopp, você vai pedir, geralmente eles te oferecem as seguintes opções: 300, 400 ou 500 ml. Tem 250 também, mas é menos comum. Tá? Aí você comprou o chopp, tá? Vem o chopp para você, tá? Um copo de 300 ml e 2 dedos, tá? 2 dedos do chopp consistem em espuma. Isso é um vício de quantidade? Eu tirei isso agora da cabeça, lembrei desse caso agora porque eu podia ter trazido, inclusive, a decisão jurisprudencial para vocês. O STJ, ele se deparou com essa discussão, houve sim uma discussão judicial sobre se a espuma faz parte ou não do chopp, né? E o STJ decidiu que não se trata de vício de quantidade, tá? Que a espuma, ela é parte integrante do chopp. Então, se o chopp vem lá com 2 dedos de espuma, claro, gente, vamos com uma questão de razoabilidade, né? Nós estamos falando daqueles 2 dedos normais, né? Não estamos falando daquele chopp que vem, chopp quente, né? Que vem só o fundinho do copo, que é efetivamente a bebida, e o resto é completamente espuma, tá? Mas eu não posso alegar que é vício de quantidade, tá? O chopp ou tipo a espuma que segundo a STJ faz parte do próprio chopp, tá? Então, por isso que diz aqui, ó, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, tá? Sempre que respeitadas as variações decorrentes de sua natureza. Para o STJ, para mim também, o chopp só é chopp se tem lá no mínimo dois dedos de espuma, tá? Então, não constitui um vício de quantidade, né? Ou, sei lá, um produto que naturalmente ele possa sofrer algum tipo de perda na sua quantidade por decorrência do tempo. Por exemplo, uma água que fica exposta ao sol, às vezes pode ter uma diminuição, mesmo que ínfima, na quantidade de ml especificadas na embalagem, né? Não é vício de qualidade, de quantidade, mania de falar qualidade. Bom, mas aí vamos lá. Da mesma forma como o artigo 18 ele estabelece alternativas ao consumidor, o artigo 19 também vai estabelecer alternativas. E as alternativas são o quê? O abatimento proporcional do preço, tá? A complementação do peso ou da medida, tá? A substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios. Até aí, né? Ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo das eventuais perdas e danos. Então, são 4 alternativas. Antes eram 3. No artigo 18, vício de qualidade, eram 3 alternativas. Agora nós temos uma 4ª alternativa, que é o quê? Que é a complementação do peso ou medida. Tá? Complementação do peso ou medida. Ah, beleza. Veio menos castanha do Pará do que foi anunciado ali. Bom, beleza. O comerciante vai lá e se dispõe a complementar isso, desde que eu aceite, obviamente, porque eu posso também rejeitar. De novo, é uma obrigação alternativa, cuja faculdade de escolha pertence ao credor, ou seja, consumidor. Ao contrário do que acontece no vício de qualidade, tá? A lei aqui não estabelece prazo qualquer para que o comerciante ou fornecedor ele corrija o vício de quantidade, de forma que eu posso já exigir qualquer uma das alternativas dos incisos 1 a 4, tá? Imediatamente, tá? Como estamos até agora, gente? Tudo certo? Tudo certo. Oi. Tudo certo. Tudo certo? A gente já está chegando já quase no final mesmo. Como eu disse, essa aula era uma aula menor, porque era só para complementar o conteúdo das últimas aulas, né? A gente chega então na responsabilidade pelo vício do serviço. Tá?
A responsabilidade pelo vício do serviço está no artigo 20. O artigo 20 diz assim, ó, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que se tornem impróprios ao consumo ou lhe diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade entre as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. Tá? Então, vamos lá. Um serviço mal feito, um serviço que não se apresente durável. Vejam, levei meu carro para consertar numa oficina, tá? E depois de poucos dias o mesmo problema voltou, tá? Eu estou diante do que? De um vício na qualidade do serviço, tá? Contratei um pintor para pintar a minha casa e ele utiliza tinta da pior qualidade, ou ele faz, ou sei lá, quem presta serviço faz um serviço completamente inadequado ao que se prestava. Estou diante de vícios de qualidade do serviço, tá? Vício de qualidade do serviço, tá? Bom, aqui o vício é quando não há, o serviço não foi prestado de forma durável ou inadequada, ou foi prestado de forma inadequada. De novo, como acontece no artigo 19, o CDC ele não estabelece um prazo para que o fornecedor ele sane, ele corrija o vício, tá? Então, o que acontece? O consumidor ele pode exigir imediatamente qualquer uma das alternativas, né, previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 20, tá? E é fácil, porque você, duas que a gente já viu anteriormente, a restituição e o abatimento do preço. Então, a restituição, me devolve o valor que eu paguei pelo serviço, sem prejuízo de perdas e danos, ou eu peço, deixa assim do jeito que está, só me dá um desconto, tá? Deixa assim do jeito que está, só me dá um desconto, ou eu posso pedir a reexecução do serviço. Não, faz de novo. Pega ela, leva de novo para a oficina, tá? Não, vamos fazer de novo. Faculdade de novo do credor, do consumidor. É ele que pode exigir, ele que tem direito de exigir a reexecução ou a restituição ou o abatimento, tá? O fornecedor não pode me obrigar a, não, eu vou te restituir o dinheiro ou vou reexecutar o serviço. Mais ainda, eu posso inclusive reexecutar o serviço em terceiro, em outra oficina, à expensa, tendo por custas, né? Levando em consideração, quem vai pagar as custas é o próprio, os custos, na verdade, é o próprio fornecedor. Olha o que diz o artigo 20, parágrafo 1º. A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiro, devidamente capacitado, por conta e risco do fornecedor. Por conta do fornecedor. Por conta do fornecedor. E por fim, a gente tem que falar aqui na possibilidade de vício na quantidade do serviço. O código, o CDC, então, ele não vai falar em vício na quantidade do serviço, ele só fala em vício pela qualidade do serviço. Mas sim, gente, é possível que haja vício na quantidade do serviço. É possível que haja uma disparidade entre o serviço que foi contratado e aquele que foi efetivamente cumprido. Vamos citar o exemplo do pintor. Contratei o pintor para pintar a minha casa inteira, ele só pintou a frente dela, não pintou o restante. Há um vício na quantidade de serviço. Bom, gente, aí o que você pode pedir? As mesmas alternativas, né, do artigo 20, parágrafo 1º. Reexecução do serviço, restituição ou abatimento no preço, restituição do valor ou abatimento do preço, ou então simplesmente a complementação, tal como lá no vício de quantidade do artigo 19. Então, o uso por analogia, vou assim, usar por analogia
o artigo 19.2, tá? CDC, tá? Então, vou pegar, pode complementar, pode sim pedir a restituição, pode pedir o abatimento, pode pedir a execução completa do trabalho, ou então simplesmente a complementação do serviço, se for o caso, tá? Todas as hipóteses são hipóteses em que, de novo, vou ressaltar isso, trata-se de faculdade de escolha do consumidor, tá? Em nenhuma das situações, nenhuma das alternativas que a gente falou aqui até agora, tá? O fornecedor pode me obrigar a exigir, a receber a restituição do preço, ou o abatimento, ou a execução, ou a substituição do produto, tá? Sempre do fornecedor, tá? Vamos, e aí, a título só de complementação mesmo, tá? Eu queria destacar para vocês o que diz o artigo 323, tá? Do CDC. O artigo 23 diz assim, ó: a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. Então, assim, ó, ignorância do consumidor, do fornecedor sobre. Eu comerciante, eu vendi, eu só estou vendendo, eu ignoro que esse celular aqui, tá? A bateria desse celular aqui está viciada. Tá? Pouco importa. Isso não me exonera da responsabilidade, tá? Solidária, tá? Pela pagamento da indenização, ou para substituição, restituição ou abatimento no preço, tá? E também a gente já falou sobre isso quando eu falei para vocês sobre o direito à reparação integral, né? O artigo 24, que diz assim, ó: a garantia legal de adequação do produto, serviço, tá? Independe de termo expresso, ou seja, a garantia, tá, quanto à qualidade ou quantidade do produto ou do serviço não precisa estar expressa, garantia de reexecução, substituição, restituição, abatimento ou complementação, não precisa estar expressa em nenhum tipo de contrato, porque ela decorre da lei, garantia legal, tá? E as partes, consumidor e fornecedor, não podem, tá? Não podem excluir essa responsabilidade. Tá ali, ó, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Então, é a norma de ordem pública. Se é norma de ordem pública, tá? Uma norma, uma cláusula contratual que afaste a responsabilidade do fornecedor, de qualquer um dos fornecedores dentro da cadeia produtiva, tá? Ela vai ser ilegal, tá? Vai ser nula, tá? De pleno direito, tá? Aí o artigo 25, aqui para a gente complementar mesmo também e finalizar, é vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas sessões anteriores, que foi o que a gente já falou ainda há pouco, né? É a questão da cláusula que exonera a responsabilidade de um ou de todos os fornecedores. O parágrafo primeiro diz assim, ó: havendo mais de um responsável pela causação dos danos, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas sessões anteriores. Também, tranquilo. Ora, se eles respondem solidariamente, ainda que apenas um tenha sido responsável pela falha na qualidade do produto, ora, muito mais responderão solidariamente se todos forem responsáveis, né? E aí o parágrafo segundo eu já tinha tratado com vocês, que diz que, sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. Tá certo? Gente, basicamente é esse o conteúdo da nossa aula, tá? Então vejam que hoje foi uma aulinha mais light, mais tranquila, né? Até para dar tempo para vocês acompanharem. Vou parar a gravação aqui já.